Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ler o nosso segundo capítulo do livro Sobrinho do Mago. Vocês lembram o que aconteceu no nosso último capítulo? Então, no nosso primeiro capítulo, vamos fazer vamos relembrar o que aconteceu. A gente conheceu os nossos dois personagens principais, o Diggory e a Polly. O Diggory é um menino que acabou de se mudar para Londres. E ele se mudou para Londres porque o pai dele tá em outro país, tá na Índia, e a mãe dele tá muito doente, então ele foi junto com a mãe dele na casa dos tios. Nessa casa, a pessoa que manda é o tio André, né? E tem a tia Leta também. E o Diggory, a mãe dele tá muito doente, né? E ele tá muito triste, tá, digamos assim, ele tá afetado emocionalmente. Aí ele conhece a Polly. E eles ficam rapidamente amigos. Eles primeiro brigam, mas já se dão bem já. Aí eles começam a brincar juntos, até que lá por umas tantas, eles descobrem uma coisa bem interessante para fazer. A Polly, ela descobriu um lugar no sótão da casa que tem um túnel que atravessa o quarteirão inteiro. Então eles resolvem fazer uma aventura. Vão explorar o que está nesse túnel. Aí eles pegam e fazem um plano de entrar numa casa que não tem ninguém, que tá vazia e tal. Só que acontece que o plano deles dá meio errado. E eles acabam entrando na casa do Diggory, que é ao lado da casa da Polly, né? E daí, quando eles entram lá, eles acabam caindo no sótão, que era o estúdio do tio André. E lá no estúdio, o tio André é uma espécie de estudioso, ele tem muitos livros, tem muitos equipamentos, que faz experiências. E daí eles ficam muito assustados com o tio André, né? Eles não sabem direito o que está acontecendo. Aí eles querem de qualquer jeito sair dali. Aí o tio André finge que vai deixar eles sair e que eles podem voltar outro dia, que daí outro dia eles vão fazer o que o tio André vai pedir para eles. Só que antes do tio André deixar eles saírem, o tio André fala assim, ó, então, nossa, Polly, como você é bonita, né? Sendo assim, muito, dando elogios pra Polly, pra conquistar ela, né? Nossa, como você é linda, Polly, você não quer um anel? Aí a Polly, eu sou linda, né? Eu quero um anel. Imagina, um adulto me dando um anel, eu quero. E daí, quando ela pega o anel, acontece uma coisa horrível pro Diggory, principalmente, né? A Polly some. E foi assim que acabou o nosso último capítulo. A Polly sumiu depois que ela pegou o anel. Ela evaporou. E agora vamos ver o que vai acontecer. O nome do nosso segundo capítulo é Um Diálogo Estranho. Foi tão repentino, tão horrível, tão diferente de tudo que já havia acontecido a Diggory, mesmo em pesadelos, que ele deu um grito. Instantaneamente, a mão do tio André tapou-lhe a boca. Ele pegou o menino e agarrou ele assim. Nada disso, disse o tio André. Sua mãe pode ouvir, e você sabe muito bem que ela não pode levar sustos. A mãe dele tá doente, né? Nada podia ser mais desagradável, disse Diggory mais tarde, do que lidar com o sujeito naquelas condições. Mas ele não gritou de novo. Melhor assim, disse o tio André. Reconheço que é chocante quando vemos pela primeira vez uma pessoa sumir. É fato. Até eu fiquei arrepiado quando vi outro dia o porquinho da Índia desaparecer. Foi naquele dia que o senhor deu um berro? Perguntou o Diggory. Você ouviu? Espero que não ande me espionando, disse o tio André. Eu não fiz isso, disse Diggory indignado. Mas quero saber o que aconteceu com Polly. Pode me dar os parabéns, replicou o tio André, esfregando as mãos. Minha experiência deu certo. A menina se foi, sumiu do mundo. O que o senhor fez com ela? Disse Diggory. Enviei a menina para outro mundo. Que história é essa? Tio André sentou-se e respondeu. Bem, vou lhe contar tudo. Já ouviu falar de Dona Lenir? Não é uma tia-avó ou qualquer coisa parecida? Falou o Diggory. Não é exatamente isso. Ela era minha madrinha. Aquela ali da parede, ele apontou.
Diggory olhou e viu uma fotografia amarelada, mostrando uma velha com o chapéu antigo. Lembrava-se agora de que já vira uma foto dela numa velha gaveta. Tinha perguntado à mãe quem era, mas esta preferiu não tocar no assunto. Não era uma figura simpática, pensou Diggory, mas a gente nunca tem certeza quando se trata dessas fotografias antigas. Havia alguma coisa, algo de errado com ela, tio André? Perguntou o menino. Bom, respondeu o tio, estalando os dedos. Isso depende do que você chama de errado. As pessoas são tão quadradas. Sem dúvida, ficou bastante esquisita nos seus últimos tempos. Não tinha muito juízo. Foi por isso que aprenderam? Num hospício? Perguntou Diggory. Não, que isso, de maneira nenhuma. Só na cadeia. Ah, disse Diggory, sim. E por quê? Ah, coitadinha, respondeu o tio André. Andou agindo mal. Tanta coisa, mas não vamos falar nisso. Sempre foi muito boazinha para mim. Escute, tio, que tem a ver uma coisa com a outra? Eu quero saber de Polly. Tudo a seu tempo, rapaz. Eu era uma das poucas pessoas que minha madrinha gostava de ver. Quando adoeceu gravemente, ela não se dava com pessoas comuns, ignorantes, entende? Também eu sou assim, mas ambos nos interessávamos pelas mesmas coisas. Poucos dias antes de morrer, ela me disse para ir buscar em sua casa uma pequena caixa, que ela guardava numa escrivaninha. No momento em que toquei a caixa, já senti, pelo formigamento nos meus dedos, que tinha nas mãos um vasto segredo. Deu-me a caixa e tive de fazer-lhe uma promessa. Logo que ela morresse, tinha que queimar tudo, sem abrir, depois de certas cerimônias, mas eu não cumpri a promessa. Não diga, disse Diggory, que feio da sua parte. Feio? Perguntou o tio André, muito admirado. Ah, estou entendendo. Está querendo dizer que os meninos devem cumprir suas promessas. Muito bem. Estou gostando de ver. Mas também deve admitir que essas regras morais, embora excelentes para as crianças e para a criadagem, e para as mulheres, e para as pessoas em geral, não podem ser aplicadas aos grandes estudiosos, aos grandes sábios, aos grandes pensadores. Não, Diggory. Homens como eu, conhecedores da sabedoria oculta, não estão amarrados a essas regras vulgares, do mesmo modo como estamos distanciados dos prazeres vulgares. Nosso destino, meu filho, é solitário, mas está acima de tudo. A gente percebe que o tio André é uma dessas pessoas que se acha muito inteligente, né? Ele não precisa seguir regras como o resto das pessoas. Será que ele tá certo? Eu acho que não, né? Suspirou e assim assumiu uma expressão tão grave, tão nobre, tão misteriosa, que por um instante Diggory chegou a pensar que ele dissera alguma coisa muito profunda. Lembrou-se, porém, da cara feia do tio um momento antes de Polly sumir, e as palavras perderam a eloquência. Ele pensou, ele está querendo dizer é que pode fazer tudo o que quiser para obter tudo o que desejar. Ele é ganancioso, né? Naturalmente, continuou o tio André, durante muito tempo não ousei abrir a caixa. Sabia que devia estar guardando algo extremamente perigoso, pois a minha madrinha era de fato uma mulher fora do comum. Para dizer a verdade, era uma das últimas criaturas mortais neste país que ainda tinha nas veias sangue de fada. Uma vez me disse que havia mais duas no tempo dela, uma duquesa e uma arrumadeira. Sério, Diggory, você está agora conversando com o último homem que teve realmente uma fada madrinha. Que tal? É uma coisa que você poderá se lembrar com orgulho quando tiver a minha idade. Aposto que era a bruxa mais feia do que era uma fada. Eu acho que eu li errado. Aposto que era mais uma bruxa do que uma fada, pensou Diggory, acrescentando em voz alta, quero saber é de Polly. Que mania de bater sempre na mesma tecla, exclamou o tio André, como se isso fosse alguma coisa importante. Minha primeira iniciativa foi naturalmente estudar a própria caixa. Era muito antiga. Já bem sabia que não era grega,
nem egípcia, nem babilônica, nem hitita, nem chinesa. Era muito mais antiga do que essas nações. Ah, que dia fabuloso quando descobri afinal a verdade. A caixa viera de Atlântida, quer dizer, era séculos mais velha do que essas coisas da Idade Média, que costumam desenterrar aí na Europa. Não era uma coisa rústica como aquelas. Pois já na aurora do tempo, Atlântida era uma grande cidade, com palácios, templos e homens cultos. Homens cultos são homens inteligentes, estudiosos. Ele valoriza muito essas pessoas, né? Fez uma pausa como se esperasse algum comentário de Dígore. Mas este, que de minuto a minuto estava gostando menos do tio, não disse nada. Tio André retomou então a palavra. Enquanto isso, eu estava aprendendo um bocado sobre magia em geral. Não seria conveniente contar isso a uma criança, enfim. Cheguei a ter uma boa noção das coisas que podiam existir dentro da caixa, depois de vários estudos. Foi apertando o cerco. É claro, tive de conhecer algumas pessoas, digamos, à margem da sociedade. Passei por algumas experiências muito desagradáveis. Foi por isso que fiquei de cabelos brancos. Mas ninguém pode virar feiticeiro sem pagar um preço. Acabei perdendo a saúde, mas melhorei. E acabei conhecendo o segredo. Embora não houvesse a menor possibilidade que alguém pudesse escutá-los, tio André inclinou-se e cochichou. A caixa de Atlântida continha certa coisa que fora trazida de outro mundo, quando nosso mundo mal começou. Que coisa? Perguntou Dígore, mesmo sem querer, e já estava curioso. Pó, disse tio André. Pó fininho, pó seco. Nada de se entusiasmar, nada que valesse tanto trabalho. É o que você deve estar achando. Ah, mas quando eu vi aquele pó, tive cuidado para não tocar nele e pensei que cada grãozinho ali já estivera em outro mundo. Não estou falando de outro planeta, pois os planetas fazem parte do nosso mundo. Estou falando de outro mundo mesmo, outra natureza, outro universo. Um lugar onde você jamais chegaria, mesmo que viajasse eternamente através do espaço neste nosso universo. Um mundo que só poderia ser alcançado através de magia. Bem, a essa altura, tio André esfregava tanto as mãos que seus dedos estalavam como fogos de artifício e prosseguiu. Sabia que se fizesse direito, aquele pó nos levaria a ao lugar de onde viera. A dificuldade era esta: como fazer? Minhas primeiras experiências foram grandes fracassos. Usei porquinhos da Índia, alguns apenas morreram, outro explodiu feito uma bomba. Que maldade! Exclamou Dígore, que já tinha tido um porquinho da Índia de estimação. Como você teima em fugir do assunto, criança? Disse o tio André. É para isso que crianças existem. Paguei com o meu dinheiro. Onde estava mesmo? Ele pagou o porquinho, né? Ah, sim. Afinal, acabei conseguindo fazer os anéis, os amarelos. Surgiu então uma dificuldade. Estava convencido de que um anel amarelo remeteria a outro mundo qualquer criatura que o tocasse. Remeteria levaria, tá? Mas de que valeria isso se a criatura não pode voltar para dizer o que havia visto por lá? E a própria criatura? Perguntou Dígore. Não podendo voltar, ficaria numa enrascada. Ah, você sempre olha as coisas de um ponto de vista negativo, disse o tio André, com impaciência. Não passava pela sua cabeça que se tratava de uma experiência magna? Só remetemos uma pessoa a um outro lugar quando desejamos saber como é esse outro lugar, certo? Bem, e por que o senhor mesmo não foi? Dígore jamais vira alguém tão surpreso e ofendido quanto o tio, por causa de uma simples pergunta. Eu? Eu? Esse menino deve estar maluco? Um homem da minha idade, nas minhas condições de saúde, correr o risco do impacto e do perigo de um universo diferente? Nunca ouvi
nada tão disparato em toda a minha vida. Disparato significa louco, tá? Você sabe o que está dizendo? Continuou ele. Pense bem, trata-se de outro mundo, onde podemos encontrar tudo, tudo. E é para lá que o senhor enviou a Polly? As bochechas de Diggory estavam vermelhas de raiva. Só tem uma coisa a dizer, o Diggory falou, né? O senhor pode ser meu tio, mas procedeu como um covarde, mandando uma menina para um lugar que o senhor não tem coragem de ir. Bico calado, ordenou o tio André, dando um tapa na mesa. Não admito que um fedelho fale comigo dessa maneira. Você não entende nada. Eu sou um grande mestre, o mago, o iniciado que está realizando a experiência. É claro que preciso de material para executá-la. Daqui a pouco vai me dizer que deveria ter pedido licença aos porquinhos da Índia antes de usá-los. Nenhuma alta sabedoria pode ser atingida sem uma grande dose de sacrifício. Mas a ideia de que o sacrifício deve ser eu mesmo é completamente ridícula. É como pedir a um general para lutar como um soldado raso. Suponhamos que eu morresse. Que seria do meu trabalho, de toda a minha vida? Olhe, é melhor o senhor acabar com esse papo, disse o Diggory. O senhor vai trazer Polly de volta? Já ia te dizer, quando você me interrompeu com seus maus modos, que descobri, afinal, uma maneira de fazer a viagem de volta. Os anéis verdes são capazes disso. Mas Polly não levou nenhum anel verde, disse o Diggory. Não levou, disse o tio André com um sorriso maldoso no rosto. Se não levou, não poderá voltar, gritou o Diggory. É como se o senhor a tivesse assassinado. Poderá voltar se alguém for buscá-la, usando também um anel amarelo e levando consigo 2 anéis verdes, um para si e outro para ela. Diggory percebeu que tinha caído numa armadilha. Ficou olhando para tio André, estarrecido, muito espantado. Boquiaberto. As bochechas passaram do vermelho ao pálido. Tio André continuou, agora num tom forte e alto, como se fosse um tio perfeito que tivesse dado ao sobrinho um dinheirinho e um bom conselho. Espero, Diggory, que você não acene agora a bandeira branca. Ficaria muito triste se uma pessoa de nossa família não tivesse a honra e a nobreza de socorrer uma dama em perigo. Oh, cale a boca, disse Diggory. Se o senhor tivesse um pingo de honra, iria o senhor mesmo. Mas sei que não tem. Está bem, já vi que tenho que ir. Já que o senhor é um monstro, tudo cruelmente planejado. Ela foi sem saber de nada e agora eu tenho que ir lá buscá-la. É claro, comentou o tio André com o seu odioso sorriso. Pois muito bem, eu vou, disse Diggory. Mas tem uma coisa que faço questão de dizer antes de ir. Até hoje não acreditava em magia. Agora eu sei que existe. Sendo assim, acho que os velhos contos de fadas são todos mais ou menos verdadeiros. E o senhor não passa de um bruxo cruel como os que existem nos contos. Escute então, nunca soube de um bruxo que não acabasse pagando por sua maldade no final da história. E é só. De todas as coisas ditas por Diggory, foi essa a sua única que teve endereço certo. Sobressaltado, assustado, tio André revelou tanto horror na face que, apesar de sua monstruosidade, era quase possível ter pena dele. Um segundo depois, recompôs-se, dizendo com um sorriso forçado. Bem, é natural que uma criança pense dessa maneira. Uma criança criada entre mulheres, como você. Não precisa preocupar-se com os meus perigos, Diggory. Não seria melhor preocupar-se com os perigos porque passa a sua amiguinha? Já há algum tempo que ela foi embora. Se algum perigo existir lá, bem, seria uma pena chegar um pouquinho atrasado, não é mesmo? Até parece que o senhor se importa muito com isso, disse Diggory impetuosamente. Já estou cheio desse papo. Que devo fazer? Antes de mais nada, disse tio André,
aprender a controlar os seus nervos, meu filho. Do contrário, vai acabar como sua tia. Vamos. Levantou-se, calçou um par de luvas e dirigiu-se para a bandeja de anéis. Eles só funcionam quando estão de fato em contato com a pele, explicou o tio André. Com luvas, posso pegá-los à vontade, assim. Ele mostrou, né? Se levar um no bolso, nada acontecerá, mas tenha muito cuidado para não colocar a mão no bolso por distração. No momento em que tocar um anel amarelo, sumirá deste mundo. Quando estiver no outro lugar, espero, isso ainda não foi testado naturalmente, mas sempre espero, ao tocar o anel verde, você desaparecerá de lá e reaparecerá aqui. Me perdi. Bem, pego estes 2 verdes e deixo que eles caiam dentro do seu bolso esquerdo. Não se esqueça do bolso em que estão os verdes. V para verde e E para esquerdo. V, preste atenção. As primeiras 2 letras de verde. Um para você e outro para a garota. Agora pegue um amarelo. Eu, se fosse você, colocaria o anel no dedo, pois assim é mais difícil de perdê-lo. Diggory já estava para agarrar o anel amarelo quando se lembrou de algo importante. Espere um pouco, disse ele. E a mamãe? Se ela perguntar onde estou? Quanto mais depressa você for, mais depressa estará de volta, disse o tio André, tentando ser animado. Mas o senhor nem mesmo sabe se eu vou voltar. Tio André sacudiu os ombros, dando uns passos. Abriu a porta e disse: Pois muito bem, como quiser. Desça para o jantar. Deixe que as feras devorem a garota. Ou que ela se afogue, ou que morra de fome, ou que se perca em outro mundo, se é o que prefere. Para mim dá no mesmo. Talvez fosse bom que, antes do chá, você avisasse a mãe dela que nunca mais verá a filha, só porque você tem medo de colocar um anel no dedo? Gemeu Diggory. Queria tanto ser um grande para lhe dar um murro na cara. Abotoou então o casaco, respirou fundo e pegou o anel. Pensando, como sempre pensou mais tarde, que não havia para ele outra maneira de proceder com dignidade. E esse é o fim do nosso capítulo 2. A gente pode prestar atenção em como o tio André é uma pessoa desagradável, né? Ele é um vilão. E se vocês ainda não pegaram essa, o nome do livro é O Sobrinho do Mago. Quem que é o sobrinho do mago? É o Diggory, né? Porque o mago é o tio André. Então essa história é sobre o Diggory. E aí, o que vocês acham que vai ter lá no outro mundo? Hein? Será que eles foram para Nárnia? Quero saber aí. O que vocês estão pensando na cabecinha de vocês? Ó, o nosso próximo capítulo se chama Um Bosque entre Dois Mundos, tá? Então eu espero vocês para nossa próxima leitura, tá bom? Beijo, até mais, gente!